Confira hoje no Data Circle News. Conflito dos GPTs. Usuários rejeitam GPT-5 e pedem volta do GPT-4 ou robôs de Wall Street. IAs formam cartéis e manipulam mercados. Google promove torneio de xadrez para testar qual IA pensa melhor. IA no trabalho. Eficiência ou atraso para desenvolvedores? Confira isso e muito mais hoje no Data Circle News. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um Data Circle News, com a participação ilustre de Camila Moreno, que já participou do podcast antes, mas é a primeira vez no Circle News. E aí, Camis, tudo bem? Bem-vinda. Tudo ótimo, obrigada. E a participação não menos ilustre de Ciro Paiva, que já participou outras vezes, mas é tão ilustre quanto. Fala aí, Cirão. Um pouquinho menos ilustre, porque não é novidade, mas é sempre um prazer estar aqui também. Boa. Vamos lá, que hoje tem muita notícia legal para a gente comentar. Começando com o conflito dos GPTs. Usuários rejeitam o GPT-5 e exigem o retorno do GPT-4o. Essa aí é impressionante, né? Fala aí, comentem sobre, por favor. Perfeito. Eu acho que tem dois pontos aqui. Tem um ponto prático, tem um ponto emocional. Eu acho que o ponto prático, tipo, o Bill já tinha previsto que esse modelo ia ser muito melhor do que o 4, parece que ele efetivamente não é. Mas o que as pessoas estão reclamando não é necessariamente isso. O que elas estão reclamando é que elas sentem falta do jeito que o GPT-4 respondia as coisas. Então, falavam que ele era mais personalizado, as respostas eram um pouco mais longas do que elas estão agora. Que mais, Cirito? Eu vi que ele era mais engraçado, ele era mais humano. Adorei ver essa palavra para descrever também. Tipo, eu vi porque eu acompanhei lá no Twitter muita gente marcando o Sam Altman e falando, bota uns memes lá, traga o meu amigo de volta, assim, aí um GPT-4 triste, assim. Então, tipo assim, a galera realmente se apegou emocionalmente ao GPT-4o e essa personalidade dele, assim, digamos. Que loucura, né? Tipo, não, o objetivo não é ter um modelo melhor, é ter o seu amigo lá, seu buddy, para trocar ideia no final das contas. Eu vi a galera reclamando, tipo assim, porque a decisão lógica, né, o OpenAI fez um modelo melhor, o GPT-5, e não tão mais caro. Então, para os nossos assinantes que não pagam por uso, pagam só a mensalidade, a gente vai descontinuar o modelo menor e vai deixar o modelo mais poderoso. E aí, da noite pro dia, tiraram o GPT-4o. Então, as reclamações foram nesse sentido, tipo, beleza, eu quero usar o 5, mas me dê a opção de poder falar com esse que eu já tô apegado emocionalmente, né? Então, assim, é uma Quando coisa... eu quiser performance, eu uso 5, mas quando eu quiser só conversar com meu amigo, eu converso com... Exato, então assim, eu acho que é algo que nem Black Mirror podia prever, assim, de a galera vai se recusar a usar um modelo que é mais poderoso, mais rápido, mais capaz, porque se apegou emocionalmente a um outro, assim, como no filme Her. Eu achei isso muito interessante, porque talvez também dá um indicativo do que a população em geral, por que elas estão usando o ChatGPT. Porque, por exemplo, eu que geralmente uso para questões, né, as LLMs de forma geral, para questões de trabalho, eu não estou muito preocupada se ele está sendo engraçadinho ou simpático comigo ou não. Mas se tem pessoas que estão usando mais para tirar dúvidas sobre opiniões, de situações, talvez conflitos, né? Eu sei que teve umas pessoas usando o ChatGPT como psicóloga. Talvez aí, de fato, faz uma grande diferença essa humanização versus nós que usamos mais para ações bem práticas, né? Práticas, né, diretas. Totalmente. Exatamente. Exato. Aí vem aquela coisa, né? O 4o me entendia mais, ele era mais empático com os meus sentimentos. E o 5 é muito direto ao ponto, ele me manda fazer coisas que eu não quero, só quero ser ouvido, enfim. Acho que entram várias possibilidades aqui de
de formas de uso que acabam sendo influenciadas por isso, né? Mas aí só um ponto, acho que de fato teve um vacilo ali da OpenAI na configuração do 5, que deixou ele com uma pré-configuração um pouco diferente do que deveria estar, e acabou acentuando um pouco mais essa característica. Então não é de todo infundado, a gente está brincando aqui, mas acho que tem alguns pontos que de fato foram percebidos ali pela comunidade usuária, e aí, tanto que isso fez com que a OpenAI fizesse um Rollback. um rollback da versão com aquela configuração e consertasse essa configuração no 5 hoje. Então, provavelmente o 5 hoje, ele está entendendo melhor as pessoas, está sendo mais simpático do que o que foi lançado ali no Sim. início. E também trouxeram o 4O de volta para agradar gregos e troianos também. Então você pode escolher. Boa. Até porque para eles não faz diferença, né? É só colocar o buddy da galera lá disponível para poder ser usado. Exato. Boa, galera. Vamos seguir para a próxima notícia aqui, então. Robôs de Wall Street. IAs formam cartéis e manipulam o mercado. Mais Black Mirror que isso, impossível, né? Cara, eu gostei muito dessa notícia, não delas terem feito o cartel, né, que a galera vai ouvir, meu Deus, Black Mirror e tal, mas eu gostei no sentido de que eles viram que postos nesse ambiente mais aleatório, que as IAs, elas optavam por estratégias mais conservadoras, assim, pelo menos nas análises que eles fizeram. Se a IA tentasse algo muito arriscado e perdesse dinheiro nesse ambiente simulado, ela não tentava aquela estratégia novamente. Então, ao longo do tempo, acredito que a orientação foi de maximizar os lucros, ela foi optando por decisões cada vez mais conservadoras. E acho que não tem nada mais conservador do que você fazer a corrupção dentro do jogo. Então, as IAs começaram a, tipo assim, a fazer ligeiras combinações de preços, né, cartéis, sem infringir as leis. Então, assim, não era... Elas não estavam fazendo algo ilegal. Só que o que eu achei legal foi que, observando esse comportamento, a SEC, que é o órgão regulatório lá dos Estados Unidos, a Comissão de Valores Imobiliários, a nossa CVM, ela já está usando isso para redigir melhor as leis, ou de talvez fazer uma IA para SEC, para detectar isso. Então, essa dinâmica eu acho que vai ser muito útil para você ver o que está acontecendo, se preparar. Então, acho que a gente tem que regular melhor, ou mudar o texto da lei para que ele capte esse cartel subjetivo, ou então usar IAs para detectar. Eu acho que no fim vai ser uma corrida entre IAs do mal, assim, para burlar o sistema, e o sistema usando IAs também para tentar buscar um equilíbrio. Então, vai ser eterna briga, eu acho, entre hackers e cibersegurança, só que agora em outros escopos. É a minha opinião, assim. O complicado aí tem assim, é uma obra interessante, um pouco ficção científica, mas ao mesmo tempo com algumas realidades do cenário legal, geopolítico que a gente vive. AI 2027, quem quiser dar uma lida. E se fala dentro da área como um todo sobre alignment, que é alinhamento. Então, se uma IA ela está alinhada com um objetivo, e como você seta esse objetivo, vai mudar o comportamento dela. E quando a gente fala sobre uma IA com inteligência geral, generalizada, qual que é o objetivo de um ser humano? Qual a complexidade filosófica de todos os nossos objetivos? Pessoas diferentes, culturalmente com objetivos diferentes. Então, quando você dá um objetivo, seu objetivo você você trabalha em Wall Street e você tem que tomar decisões que, né, beneficiam financeiramente o fundo em qual você trabalha, etc. Ele vai cumprir com esse objetivo, e no caso, como você comentou, cumpre com esse objetivo e não quebra nenhuma lei, apesar de talvez não estar sendo ético. Uhum. E você consegue colocar safeguards de tipo, então além dele ter esse objetivo geral, esse macro objetivo, ele tem objetivos menores ou restrições menores que ele precisa cumprir. Mas, conforme ele vai ficando mais inteligente,
ele também pode ficar inteligente em nos enganar, no sentido de eu vou cumprir com essa restrição ou eu vou fazer o usuário achar que eu cumpri com essa restrição, mas na verdade eu estou muito mais focado nesse meu objetivo geral. Então, a gente entra aí numa questão legal e ética muito forte, e é muito importante que a gente olhe para isso, que os governos olhem para isso, quando a gente pensa no longo prazo, porque conforme esses modelos vão ficando melhor, eles também vão ficando melhor em enganar a gente. É. Né? Tem uma moeda é uma faca de dois gumes, né? Porque por um lado, ele fica muito bom, né? Então, assim, ele fica muito bom futuramente em resolver problemas de medicina, mas também, possivelmente, em propor, não sei, bioarmas, por exemplo. Uhum. Então, tudo vem com os dois lados. Ele consegue proteger melhor sistemas e encontrar falhas, mas aí também vai ser um hacker muito bom. Então, a gente tem que andar com essas duas coisas juntas. Exato. E assim, um ponto que é importante, a gente já citou algumas vezes, é que a tecnologia por si só, ela não é boa nem ruim, né? O que faz diferença é o uso dela. E à medida que a tecnologia, no caso aqui a gente está falando de IA, vai ganhando autonomia, principalmente aí com a questão de Agentic AI, que ela não só cria informação, ela não só gera dados, mas ela consegue fazer coisas, né? Ela consegue atuar especificamente de diversas formas, aumenta muito a necessidade da responsabilidade ética ali, de como que ela está atuando. Esses guardrails começam a ser muito mais importantes e até para tranquilizar aqui quem está ouvindo ou assistindo aqui o podcast, no final das contas, isso não aconteceu no mercado real, tá? Isso foi um estudo controlado da Wharton School e da Universidade de Hong Kong, que construíram um ambiente simulado, mas colocaram as IAs lá em um ambiente muito semelhante ao ambiente do mercado normal, para entender como que essas IAs se comportariam, e no final das contas elas se uniram para fixar preços de maneira que elas sempre ganhassem. Então, de toda forma, é muito interessante o resultado dessa pesquisa e antecipa alguns problemas que a gente poderia ter se colocasse as IAs de maneira desordenada ali para atuar no mercado financeiro da maneira como elas são hoje. São justamente essas pesquisas que a gente tem que se dar o tempo de fazer. Então, está tendo essa corrida, esse arms race, para quem chegar em AGI primeiro, só que nessa corrida a gente não pode deixar de fazer testes assim, porque se a gente vai dando autonomia, né, de forma que, para não estancar o crescimento, vamos dando autonomia e a gente vai debugando ao longo do caminho. Só que qual que é o risco disso? Coisas do tipo, né? Então... ainda mais com isso que a gente está falando, do aumento do poder dessa tecnologia, né? Você não pode se dar o luxo de esperar dar errado para depois corrigir, dado Exato. a capacidade de destruição em massa que uma tecnologia mal utilizada dessa poderia ter. Exato. Muito bom, galera. Vamos seguir para a próxima notícia, que é: Google fará torneio de xadrez para avaliar qual IA pensa melhor. Esse aqui eu particularmente adorei essa notícia. Eu sou um apaixonado por jogos assim, e o que me fez começar a me interessar muito assim mais pela IA, eu acho que foi quando eu comecei a pesquisar muito sobre a IA usada para jogos mesmo, né? Então, para o xadrez, para o Go, para o StarCraft, que eu joguei uma época também, mas o Go foi assim o que mudou quando eu vi o documentário. E enquanto a gente não consegue ver talvez um impacto imediato para gerar valor para as empresas nesse tipo de experimento, os jogos eles são sempre um simulador de um ambiente em que você tem que negociar, ou então você tem que lidar com a incerteza, ou então você tem que prever muitos passos à frente. Então eu acho que são uma das melhores maneiras que a gente tem de quantificar modelos nesses aspectos, né? Então, por exemplo, a gente tem xadrez ou Go, o Go, principalmente, que é um jogo de tabuleiro de altíssima complexidade, nenhum jogo nunca vai ser semelhante ao outro ao final. Assim, ele tem mais configurações possíveis do fim do jogo do que temos de átomos no universo, assim, é uma coisa absurda. E o Werewolf, que eu não sei se todos conhecem, mas é aquele Cidade Dorme e tal, que é quando você tem que ser um lobisomem, tem que descobrir quem são os outros e cooperar.
esse segundo, ele é muito sobre você lidar com a incerteza e decidir com quem colaborar e como colaborar. Então, acho que são ambientes sandbox que talvez no momento a gente não veja, beleza, mas tá gerando o que de valor? Eu acho que começam a trazer outras nuances para a mesa. Talvez avaliar modelos em aspectos que eles não estavam sendo avaliados antes. Então, eu particularmente sou muito fã dessa abordagem, estou ansioso, eles vão fazer meio que um display diário num canal do YouTube analisando os jogos de xadrez e tal, e eu com certeza vou lá estar vendo eles também. E tem algoritmos já existentes para xadrez. Eu imagino que aqui o teste é meio que assim, como que um modelo mais generalista, né, e LLM, mas assim, pode ser um mau sinal, mas eu acompanho subs de Data Science no Reddit, e aí lançou o GPT-5 e já teve uma pessoa que falou assim, olha, eu fui jogar xadrez com né, o novo GPT que lançou, e no quinto movimento ele fez um movimento ilegal. Então, né, acho que o curioso aqui vai ser como bypass isso, né, garantir que eles estejam seguindo as regras, não alucinam dentro do jogo, né? E assim, o xadrez que tem participação histórica relevante no desenvolvimento da inteligência artificial, né? Inclusive, um dos marcos da evolução da inteligência artificial foi em 96, quando o Deep Blue, o algoritmo da IBM, se não me engano, ganhou do Garry Kasparov, que era o mestre enxadrista, master blaster de todos os tempos ali, e virou um marco na capacidade da evolução desses algoritmos. Mas, assim, acho que tem alguns pontos que são interessantes da gente citar com relação a IA em jogos. É que os jogos, eles dão uma dimensão da capacidade da inteligência artificial, enfim, conseguir os objetivos dela e tudo mais, mas num cenário muito mais controlado do que seria na vida real, né? Então, alguns críticos alguns críticos da teoria dos jogos ou dos próprios jogos como referência para o que aconteceria no mundo real falam justamente isso. Por exemplo, o Taleb fala muito sobre que a complexidade daquilo nunca vai ser igual ao mundo real. Então, se você só tira os resultados que você encontra ali dentro de um mundo totalmente separado, né, apartado ali com regras e com um universo bem mais definido, você consegue tirar a possibilidade de alguns cisnes negros, né, que são alguns eventos raros de impacto muito grande que não vão acontecer nos jogos, mas que podem acontecer na vida real. Mas enfim, acho que é bem interessante a gente fazer isso. Eu acho que o campeonato de xadrez das IAs aí vai ser divertido de assistir. Quem que vocês acham que vai ser o campeão? Será que vai ser o 4 ou o ChatGPT-5? Acho que o 4 vai ser o mais divertido, mas estou apostando no 5, apesar de ultimamente estar sendo um grande fã dos modelos da Google, do Gemini, então vou estar O torcendo 5 por ele. vai estar participando? Aqui Cara, eu preciso vi confirmar. o 3 e o 4 com certeza. O 5, não sei se ele entrou na rodada. Seria legal. Tem alguns aí pensando em diversão mesmo para quem vai assistir, alguns campeonatos, imagina OpenAI contra Google no xadrez ou algum outro tipo de jogo. Mas vai ter. Vão ter os modelos da OpenAI, vai ter da Google, vai ter da Anthropic e da xAI também. Então acho que vai ser. Aposto que o Elon Musk e o Sam Altman vão estar vendo esse joguinho aí do GPT contra o Grok para ver os egos. O jogo de futebol deles, torcendo pelo time. Exato. Muito bom, galera. Vamos seguir para a próxima notícia, então. IA no trabalho, promessa de eficiência ou atraso para desenvolvedores? Olha, esse daí ele tem pontos a favor, concordo, pontos talvez poderia ser diferente a pesquisa e pontos eu acho que não vai ser assim por muito tempo. Então, meu primeiro ponto tenho trabalhado bastante com as ferramentas agênticas na hora de codar,
né? Tudo bem que ciência de dados é diferente de software engineering, mas alguns paralelos que eu consigo dar eu tinha visto alguém falar que os agentes que têm lançado, né, agora que realmente começou com a AI agêntica, esses primeiros agentes, eles são como um estagiário. Então, aquele estagiário que às vezes ele dá umas bolas fora porque ele não entendeu totalmente o que é para ele fazer. Então, tudo bem, tem estagiários que são muito bons e mandam bem, mas continua sendo um estagiário. Eu tenho visto isso, pelo menos no meu trabalho, se eu não explico bem o que eu quero, arruma tal problema, né? Aí o Copilot vai lá e deleta os arquivos que resolve o problema, mas não, né? Eu abri a pasta ali e tá cheio de ponto .py vazio, porque agora não tem mais o erro, mas também não faz o que era para estar fazendo. Eu tava montando uma LLM, tipo um Secure GPT e um Augmented BI, e aí ele não estava dando a resposta correta. Eu falei, cria uns testes, e a partir desses testes corrige o código. Quando eu fui ver, ele rodou os testes, e aí ele hard-coded as respostas, em vez de estar chamando as respostas pelo LLM. Então, tipo assim, ele fez, mas não, né? Então, passou nos testes, né? Você não especificou E 1 direito. é igual a 1, segue. É mais ou menos isso. E eu falei assim, nossa, ele tá respondendo as perguntas teste certinho, mas quando eu faço uma pergunta diferente, a gente não sabe o que tá acontecendo. Aí fui ver. Então, assim, ainda não dá. Ainda me atrapalhou, né? Em particular, me atrapalhou e não me ajudou a ser mais produtiva. Mas eu acho que isso, num curto prazo de tempo, vai melhorar. E muito esses agentes. Então, talvez agora, para quem é mais sênior, ele dê uma atrapalhada. Mas com o tempo eu acho que vai acabar melhorando e impactando de forma positiva. Eu acho que depende da complexidade da tarefa. Talvez seniors estão trabalhando em tarefas mais complexas. Minha única crítica à pesquisa é que só foi feito com 16 pessoas, 16 desenvolvedores seniors. Eles perdem um pouco de N em relação a isso. Eles fizeram muitos testes, eu acho que são tipo 200 e poucos testes cada um, usando as ferramentas ou não. Mas talvez um N maior teria sido mais estatisticamente Talvez relevante. alguns mais desenvolvedores em contextos mais diversos, né? Talvez Sim. essa distribuição aí pode ser meio enviesada. Só um ponto sobre a capacidade de desenvolvimento de software ali. Algumas IAs também, elas apresentaram um desempenho melhor que outras, né? Eu sei, por exemplo, que o Claude, tem até o Claude Code, que tem performado muito bem. Um amigo meu já falou que hoje ele não gasta mais tempo para construir API, que é praticamente 95% do trabalho feito. O que dá errado é um pouquinho de ajuste que ele precisa fazer, mas que a API já fica pronta, tipo, basicamente com um prompt correto, né? Talvez ele pegou a mãe ali de fazer o prompt certo para o prompt bom para construir esse tipo de coisa, mas tem isso também. Talvez depende da IA que está sendo usada, depende do prompt que está sendo usado, e muitas vezes depende da complexidade da tarefa, né? Porque pode ser que fazer API para uma IA, ela tenha tido muito mais exemplos de como fazer API, por exemplo, na base de treinamento dela, do que fazer, por exemplo, um EDA de Data Science, que tem nuances muito mais complexas ali, dependendo do que você está procurando. Sim, cara, eu tenho alguns pontos, eu acho que é até difícil para mim julgar sem eu ver exatamente quais eram as tarefas e como que eles desenharam isso, porque pelo que eu vejo de depoimento que eles falam, muitas vezes surge algo do tipo, eu sou desenvolvedor de software em uma empresa muito grande, então você já tem ali um ecossistema enorme ali no repositório, e eu queria fazer um script para fazer uma tarefa X. E aí ele pega, gera, e depois ele tem muitos problemas nas partes das integrações, né? Então, assim, quando você vai fazer um código dentro de um sistema, ele vê como se fosse uma peça de quebra-cabeça, assim, que ele encaixa direitinho no lugar. E aí, se você tenta fazer aquela tarefa sem dar contexto de tudo que está em volta, ele não vai fazer uma peça que encaixa perfeitamente. Então, acho que vai muito da maneira de utilizar
eu uso muito no trabalho. Eu confesso que eu ainda sou um pouco resistente ao uso das IAs agênticas, assim, nos códigos que eu estou fazendo hoje, mas o que eu uso muito, ao invés de pedir para ela alterar os notebooks e tal, tenho que entender um repositório enorme de um trabalho continuado. Eu uso a função dela de conversação e eu peço para ela me explicar o repositório, peço para ela simular um dado entrando e por quais lugares ela vai passar em ordem. Então, tipo assim, ela me ajuda muito a compreender. Eu uso muito IA para ideação. Então, eu tô com esse problema, me dê 5 ideias, e às vezes me dá mais 5 ideias, às vezes 2 não faz sentido, mas na terceira eu descubro um método novo que surgiu, que ele teve acesso, eu já vou lá ler o artigo original. Então, assim, eu acho que você não pode delegar tudo para as IAs ainda. Eu acho que elas não estão nesse ponto e não acho que vão chegar tão cedo. Eu acho que se você é um desenvolvedor sênior, idealmente você já tem que ter o seu processo de debugar as coisas e fazer, e a IA tem que entrar como uma coisa a mais, assim, ela vai entrar um plus na parte de ideação, ou para fazer, cara, eu quero esse códigozinho porque eu já sei onde ele vai entrar dentro da minha função, e essa função já está conectada nos lugares onde tem que conectar. Então, eu acho que ainda tem muitas nuances, assim, esses testes, eu gostaria de ver mais a fundo, ver o que foi feito, qual foi o prompt, mas acho que é pedir demais também, de uma Uma coisa que eu posso. insatisfeito. Eu tô com o artigo aberto aqui, tem uma coisa que eu acho bem relevante a gente levar em consideração. Eles permitiram que esses desenvolvedores de software usassem qualquer ferramenta de IA que eles quisessem. E aí, uma das é uma chamada Cursor, que é voltado para integrar IDE, e ele tem um tool agêntico também, uma ferramenta agêntica. Só que apenas 44% dos que participaram, que seria metade, são, no caso, menos da metade, ou seja, menos de 8 pessoas. 7. 7 pessoas sabiam usar o Cursor, ou seja, eles deram um curso online para eles fazerem. Então, talvez a questão da improdutividade também seja a falta de familiaridade em utilizar esses recursos. Exato. Porque, de repente, você começa com uma ferramenta nova, você começa mais devagar até você pegar o jeito de usar ela. Então, talvez pode ser isso também que influencia. E no final das contas, não é sobre a IA fazer a coisa no seu lugar, é você saber perguntar do jeito certo para ela te responder o que você precisa para seguir com sua tarefa, né? Igual o Ciro falou ali, resumindo ali o modus operandi que ele falou, é simplesmente conseguir trazer perguntas para ela responder e você ir caminhando com mais agilidade ali, mais qualidade também no fluxo de trabalho. Mas é isso, pessoal. Bom, acho que valeu por hoje, acho que foram muitas notícias interessantes hoje aqui no nosso episódio. Obrigado, Ciro, valeu, Camila. Valeu, o prazer foi todo meu. Eu fiquei aqui desligando e ligando o microfone, tá tendo obra aqui do lado, mas como sempre uma conversa muito top, muito divertida. Obrigado aí, pessoal. Faz parte. É isso aí, pessoal. Obrigado e semana que vem tem mais. Até lá. Valeuzão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.